Se você, assim como eu, já criou lista na virada do ano, sabe aquela lista dos sonhos, lista de metas, enfim, tudo aquilo que a gente quer que seja realizado no ano seguinte, então você já fez isso? Eu já fiz isso muitas vezes. Se você é a pessoa que já fez isso ou que faz isso, mas que nunca conseguiu de fato concretizar esses objetivos, essas metas, esses sonhos, esse vídeo também é para você. E isso aqui é um bate-papo de amiga sobre construir o melhor ano de nossas vidas. Então eu te convido a ficar nesse vídeo aqui. Se você gosta desse canal, gosta desse tipo de conteúdo, curte, deixa seu like e assiste até o final do vídeo, porque assim a plataforma, no caso aqui o YouTube, entende que é um conteúdo relevante. Então eu quero falar hoje sobre viver o melhor ano de nossas vidas. Só que isso vale para qualquer época. Não importa se é virada de ano, não importa se é o início de um mês, não importa se é o início de uma semana, não importa o dia e a data. Então eu quero falar aqui sobre os fundamentos, na minha percepção do que mudou na minha vida. Porque durante muitos anos eu sempre fui essa pessoa de ficar criando aquelas listinhas dos sonhos, sabe? E muitas vezes nada daquilo ali se realizava. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte: nada muda se a gente não muda, então a gente precisa mudar a nossa mente. As coisas só vão mudar, gente, no sentido de que nós só vamos conseguir realizar grandes coisas, realizar nossos sonhos, nossos objetivos, se a gente mudar a nossa mentalidade. Não faz sentido algum, e eu venho falando isso, melhor dizendo, ao longo de vários vídeos. A gente precisa mudar a nossa mente. E esse processo é um processo, assim, contínuo. É um processo que todos os dias a gente exercita um pouco mais, fazendo novas leituras, sabe? Tem um livro que eu gosto muito que é Hábitos Atômicos. É um livro que fala sobre essa questão de mentalidade, mas tem vários outros livros que também falam sobre isso. Mas não só livro, na verdade, nós precisamos ter iniciativa. Eu tô aqui me mexendo muito, mas é porque eu tô num ambiente totalmente fora do que eu tô acostumada a gravar aqui no meu quarto, porque tá muito quente aqui no Rio de Janeiro. Então, tô aqui na minha varanda pra tentar facilitar a minha vida. Mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Se a gente não mudar a nossa mentalidade, nada vai acontecer. Na verdade, nós vamos viver à mercê de tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós vamos ser aquelas pessoas que fazemos aquilo que as outras pessoas fazem, que fica tentando copiar as coisas, sabe? Eu mesmo vivi muitos anos da minha vida nesse cenário de comparação, e a comparação me levava sempre a viver como algumas pessoas viviam, sabe? E a comparação, gente, nem sempre, já entrando nesse aspecto também, que é o segundo que eu queria compartilhar aqui, porque não adianta você criar metas, você criar a lista dos sonhos baseado no que os outros vivem. Então, primeiro a gente precisa mudar a nossa mentalidade em torno daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer viver. Então, ter um pensamento, assim, voltado para coisas positivas, você entende? Não para desistir sempre, ou pensar que nós somos fracassadas o tempo todo e que a gente não consegue realizar. Quando a gente erra, né, ali no caminho, a gente desiste. A gente não pode ser assim. E pessoas que não desistem, mas que insistem, elas têm a mentalidade forte, fortalecida. Isso é um trabalho todos os dias. E a comparação está diretamente ligada. Esse é o segundo aspecto que eu quero aqui compartilhar com vocês. A comparação. Porque o que acontece? A gente fica tentando modelar a nossa vida a fatores externos. Na verdade, nós ficamos tentando copiar os outros, e comparar não é nem sempre você pegar uma pessoa ali só como exemplo, digamos assim. Você pega aquela pessoa e você se comparar com aquela pessoa. Pode ser, sei lá, vou botar aqui uma vizinha, vou colocar alguém da internet que você acompanha, ou até mesmo uma amiga, enfim. Você admira, mas você fica tentando modelar aquilo ali, a sua realidade. Então, hoje nós estamos nessa... Essa é uma característica da nossa sociedade, vamos resumir assim. Essa é uma característica da nossa sociedade, a comparação. Por quê? Nós ficamos sempre olhando vídeos na internet e seguindo um monte de gente no Instagram e TikTok. E, gente, querendo ou não, vem a comparação. E a comparação traz consigo mesmo um outro contexto, que é não sermos nós mesmos, a perca da nossa essência. A comparação e nós vivermos pautado naquilo que os outros vivem nos faz também perder a nossa essência. E esse é um outro aspecto aqui. Ser nós mesmos. Se a gente quer ter uma vida incrível, se a gente quer construir um 2026 incrível, se a gente quer daqui pra frente, nos próximos anos, sabe, ter uma longevidade feliz, você entende? Nós precisamos resgatar a nossa essência. Se você tá nesse ponto, porque eu tô nesse ponto de resgate da minha essência. E esse canal aqui é pra esse bate-papo, é pra essa conversa, pra uma reflexão. E a gente precisa, não é uma questão de, você tem que ser você mesmo, somente por falar, não, a gente precisa, de fato, respeitar os nossos limites. E respeitar os nossos limites envolve não ficar
se comparando o tempo todo com os outros e aí deixando de ser nós mesmos pra poder até agradar, porque a comparação também, menina, leva esse negócio, sabe? A gente compara e a gente pensa, mas todo mundo gosta de fulano tem um monte de seguidor na internet, então eu tenho que ser assim também, eu vou ver o que eu posso fazer pra conseguir esses resultados também. E nessa, a gente não fica só nos inspirando nessas pessoas. Na verdade, a gente fica tentando copiar. Eu falo por mim, eu já fiz isso muitas vezes, durante muitos anos. Muitos anos. Assim, eu tô vivendo essa libertação na minha fase dos 30. Menina, essa fase dos 30 tá me fazendo mudar, assim, a forma de olhar a vida, a forma de pensar muito. Na verdade, dos 25 aos 30, né? Como eu sempre falo aqui. E essa é uma questão. Eu não posso deixar a minha essência se perder. Eu não posso ficar fazendo a minha lista de 2026 baseada naquilo que as outras pessoas estão vivendo. É claro que em muitos casos vai coincidir ali, né? Se você segue ou acompanha um grupo de pessoas na internet ou se relaciona, geralmente é com pessoas que a gente tem afinidade. Só que a vida daquela pessoa é a vida daquela pessoa. E nós não devemos ficar tentando copiar ou nessa de, vou me inspirar. Na verdade, eu, nesse ciclo de vou me inspirar, sabe? Simplesmente eu perdi a minha essência. E eu precisei, durante um tempo da minha vida, deixar até de ter acesso a redes sociais. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum outro vídeo. E me isolar um pouco, sabe? Porque eu me comparava demais. Nessa de, vou me inspirar, eu me inspiro. Nessa de me inspiro, eu não sabia nem mais o que eu gostava direito. E aí eu ia repetindo coisas que não faziam sentido algum. Aqui nós não temos receita de bolo para que tudo saia perfeitamente certinho, porque cada um tem uma vida. E nós temos que respeitar isso. Então aqui a gente reflete, conversa e chega a alguma conclusão que vai fazer sentido para mim e que vai fazer sentido para você também. Agora eu preciso te dizer uma coisa. Nada disso vai fazer sentido se você não estiver comprometida a mudar os seus hábitos. Então você precisa mudar os seus hábitos, porque um conjunto de novos hábitos vai gerar um novo resultado. Pensa como funciona. Não é simplesmente pegar, escrever e traçar até mesmo um projeto para que seja realizado. Mas eu preciso me comprometer a cumprir com novos hábitos. E são coisas simples, feitas repetidamente, que nos geram resultados incríveis. Falo isso por experiência própria. Eu já falei algumas vezes aqui em alguns vídeos sobre a minha mudança em relação à perca de peso. E foi quando eu aprendi muito, gente, que pequenos hábitos de fato fazem uma grande diferença ao longo do tempo. E essa é a questão. A gente aqui não tem como, sabe, querer que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Da noite pro dia tudo vai mudar na minha vida. É do dia 31 para o dia 1º. Não é isso que faz mudar. Na verdade, o que muda a nossa vida em relação a realizar os nossos projetos, a realizar os nossos sonhos, é uma mudança de mentalidade que é refletido no nosso comprometimento em mudar os nossos hábitos. Então, se você de fato quer construir um ano assim incrível, sensacional, uma vida sensacional, no sentido de alcançar os seus objetivos, de ser uma pessoa melhor e sendo melhor, você vai ter resultados melhores na sua vida, refletido em várias áreas, financeiro, profissional, até emocional também, em tudo, gente, espiritual, sabe? Tudo vai ser melhor se você se comprometer todos os dias a ter uma mudança de hábito, de fato. A ser uma pessoa diferente no sentido de ser melhor para alcançar os seus objetivos. Então, não faz sentido ficar fazendo lista dos sonhos se você não está comprometida em mudar a sua mentalidade e em realizar novos hábitos, em construir uma nova conduta. Entende o que eu tô falando? Eu sei que é um pouco profundo isso, talvez seja um pouco abstrato e difícil, sabe, de falar. Aliás, aqui eu só falo de coisas abstratas, né? Um pouquinho difícil. Aqui é pra quem gosta de refletir de fato. Mas, vocês estão me entendendo? Não adianta a gente ficar fazendo uma lista incrível dos sonhos se a gente não se compromete em mudar. Então, eu quero perder 10 quilos. Mas e aí, como é que eu faço pra perder 10 quilos? Pequenos hábitos repetidamente. Aquilo que eu faço todos os dias é o que vai, de fato, impactar em construir algo de fato importante pra mim. Vocês entendem isso? Então, assim, gente, o que eu quero transmitir com esse vídeo é o seguinte. Não adianta a gente ficar fazendo vários planos no papel se a gente não coloca em prática. Por isso até que eu não quis fazer um vídeo de metas aqui listando, sabe, os meus objetivos e compartilhando com vocês. Eu ainda tô pensando se eu vou fazer esse vídeo. Ainda, se eu for fazer, vai ser agora em janeiro. Mas eu queria muito trazer um vídeo sobre como nós podemos modelar a nossa mente. Que é isso aqui, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar a nossa mente. A gente precisa estar disposta. Se a gente se propôs a fazer algo, nós precisamos fazer. Eu amo essa frase. Se você se propôs a fazer algo, faça. Sabe, mesmo que não saia perfeito, mesmo que seja difícil no início, com o passar do tempo você vai ficar melhor. Então, se você quer construir um ano incrível, assim como eu quero, e foi assim que eu fiz, gente. Nos últimos anos eu simplesmente não fiz lista de nada, mas
tantas coisas aconteceram na minha vida, sabe? Eu consegui comprar o meu terreno, eu comecei a construir a minha casa, um terreno muito maior do que eu podia imaginar. Uma casa assim que vai ser totalmente diferente do que eu pude imaginar, tudo muito melhor do que eu pude imaginar. Não foram coisas que eu escrevi num papel, mas que aconteceram, simplesmente porque eu decidi mudar os meus hábitos, eu decidi mudar a minha mente. E porque eu decidi mudar, as coisas começaram a mudar à minha volta, porque simplesmente é resultado daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou vivendo e daquilo que eu estou sendo. Então, mais do que querer conquistar, mais do que olhar para as coisas materiais, nós precisamos muito refletir sobre quem nós estamos sendo. Será que eu estou sendo todo o potencial que Deus colocou em mim? Será que eu estou desenvolvendo tudo aquilo que Ele colocou em mim? Cada talento, cada dom que Ele colocou nas minhas mãos, será que eu de fato estou desenvolvendo isso? Porque é o nosso dia a dia, são os nossos pequenos hábitos, é aquilo que a gente faz repetidamente, são as escolhas dos nossos pensamentos, é quem nós decidimos ser e construir que de fato vai refletir num resultado extraordinário. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curte, comenta, compartilha, hypa muito aqui e te espero aqui no próximo vídeo pra gente refletir mais um pouquinho. Beijo! E eu vou deixar isso aqui nos créditos, olha só, se eu fosse me importar com o que os outros pensam, tu acha que eu ia estar gravando vídeo no quintal da minha casa, a casa dos meus pais no caso, porque eu tô aqui na casa dos meus pais, tu acha que eu ia me importar? Se eu me preocupasse com o que os outros vão pensar, nunca, menina, se fosse há um tempo atrás, nunca que eu ia estar aqui no quintal de casa, com a jaca no fundo, com um quintal que é grande, então a gente tá todo meio bagunçadinho assim, sabe? E aí, menina, eu tô aqui gravando esse vídeo, isso aqui é pra você começar logo aquilo que você quer fazer, pra você começar logo a construir os seus sonhos, pra você deixar pra lá o que os outros pensam e, ó, meter a cara diante daquilo que você quer.